E aí, pessoas, beleza? Mais um vídeo do Matemática Leve. Nessa semana, iniciamos a nossa jornada do cálculo 1 ao cálculo avançado, onde eu e o meu orientador espiritual, o Caboclo Sabedor, estaremos aqui te dando diversos caminhos para tu encontrar a melhor rota aí no teu estudo de cálculo. Nessa semana, a gente vai trabalhar com limites. Escolhi alguns problemas que aparecem nas provas aí de cálculo 1 e encrencam a cabeça dos alunos. E a gente vai tentar destrinchar para vocês. Então, vamos lá. Ó, a gente inicia hoje com a definição de limites para tu não esquecer. Um limite bilateral como esse aqui, quando eu não tenho um sinalzinho, ele só existe quando os seus limites laterais assumem o mesmo valor. Então, para um limite existir, tanto o limite do caminho pela direita quanto o limite do caminho pela esquerda tem que assumir o mesmo valor numérico. Então, olha lá, ó. Olha esse exercício aqui. Com base no gráfico abaixo, calcule os limites. Essa função é uma função que tem duas descontinuidades. Onde é que o professor perguntou o valor do limite? Na descontinuidade. É ali que a gente quer saber se o aluno entendeu o conceito. Se tu observares aqui, ó, ele pergunta qual o limite dessa função quando x tende a 3 mais. Esse maisinho aqui indica que tu está se aproximando de 3 pelo lado dos maiores do que 3, pelo lado direito. Então, eu estou me aproximando de 3, ó, por aqui. À medida que eu me aproximo de 3 pelo lado direito, olha o que está acontecendo com a função. A função está se aproximando de 1. Então, o limite dessa função, quando x tende a 3 pela direita, é igual a 1. Ele pergunta também qual o limite dessa função quando x se aproxima de 3 pelo lado esquerdo, pelo lado dos menores do que 3. Então, eu estou me aproximando de 3 por esse lado aqui, ó. À medida que eu me aproximo de 3 por esse lado, olha lá onde é que está indo a minha função, ó, à medida que eu me aproximo de 3. A minha função está se aproximando de 4. Então, o meu limite pela esquerda é 4. Tá vendo que o limite pela direita e o limite pela esquerda assumiram valores distintos? Então, esse limite aqui, ó, não existe. O mesmo ocorreria se esse professor aqui tivesse te perguntado o limite quando x tende a menos 1. Tanto pela direita quanto pela esquerda, a função assume valores diferentes. Então, o limite menos 1 também não existe, ali eu tenho uma descontinuidade. Já quando x tende a 1, por exemplo, quando x tende a 1, seja pela esquerda, seja pela direita, a função se aproxima do mesmo valor, ó, se aproxima de 0. Então, o limite dessa função, quando x tende a 1, existe e vale 0, certo? Então, para o limite existir, os limites laterais têm que assumir o mesmo valor numérico. Outro exercício de prova que sempre cai é um exercício com as indeterminações. Se tu observares aqui, nesse exercício dizia assim, ó, sendo f de x igual a 2x ao quadrado menos 4 sobre x menos raiz de 2, calcule. Limite quando x tende à raiz quadrada de 2. Ora, quando x tende à raiz quadrada de 2, eu tenho uma divisão por zero. E uma divisão por zero é uma indeterminação. Eu não sei calcular, não dá para avaliar uma divisão por zero. Aí alguém pode estar se perguntando assim, então usa L'Hopital, aqueles que já estão mais na frente. Mas normalmente o professor dá um exercício desse num teste, quando o cara não aprendeu a derivar ainda. Então ele está te habilitando a ter destreza aritmética, destreza algébrica para trabalhar. Então, observa aqui o que a gente vai fazer. Ó, vamos calcular o limite de novo. Desde a escola, tua professora de matemática diz que não pode deixar a raiz embaixo, né? Então, a gente vai tirar essa raiz de baixo aqui. Para tirar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do camarada aqui de baixo. Quem é o conjugado? O conjugado é o mesmo elemento com sinal virado aqui, ó, o sinal é positivo, tá vendo? Percebe que eu multiplico em cima e embaixo, porque uma coisa dividido pela mesma coisa é igual a 1. Quando eu faço isso, em cima eu não fiz nada, só vou deixar indicada lá a minha multiplicação. Mas embaixo eu posso usar aquele produto notável que tu aprende lá na escola, ó, que diz que A mais B vezes A menos B.
é sempre equivalente a A ao quadrado menos B ao quadrado. Se eu usar esse produto notável aqui, ó, eu tenho então x ao quadrado menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 2. E alguém pode pensar, tá, grande coisa que tu fez. Quando x tende a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2 menos 2, rosca. Mas a gente pode colocar esse 2 aqui em evidência, ó. Escrever diferente. Embaixo eu tenho x ao quadrado menos 2. Como eu só tenho o produto em cima, esse cara vai embora com esse, ó. E sobrou, eu acabei com a minha indeterminação. Sobrou o limite, quando x tende a raiz quadrada de 2 vezes x mais raiz de 2. Coloquei o raiz de 2 aqui, ficou raiz de 2 mais raiz de 2, 2 raiz de 2 vezes 2, 4 raiz de 2. Então, esse limite aqui é 4 raiz de 2. Quando x tende a raiz de 2, a função tende a 4 raiz de 2. Nesse limite aqui, nós temos o x tendendo a menos infinito dessa função. Então, como o x está ao quadrado aqui, eu tenho um grandão positivo e aqui não tá. E isso é uma indeterminação, eu não sei quanto é que vale. Alguns podem pensar, aplica L'Hopital, os que estão mais adiantados. Mas quando o professor dá esse tipo de questão aqui, ele quer que tu use destreza algébrica. Então, olha lá o que dá para a gente fazer. O que dá para a gente pensar? Mais uma vez, eu posso colocar esse 2 aqui em evidência. Então, vou escrever limite, quando x tende a menos infinito, 2 que multiplica x ao quadrado menos 2 sobre x menos raiz de 2. Continuo tendo a mesma indeterminação. Mas se eu usar aquele produto notável que nós utilizamos no exercício anterior, que A mais B vezes A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado, eu posso usar esse produto notável aqui. E o nosso limite vai ficar escrito da seguinte maneira, o nosso numerador. X mais raiz de 2, que multiplica x menos raiz de 2, é equivalente a x ao quadrado menos 2. Dessa maneira, pessoas, como eu tenho só um produto em cima e embaixo, eu vou eliminar esse cara com esse cara. E à medida que x tende a menos infinito, esse cara aqui, ó, cresce para o lado dos negativos, ele decresce, na verdade, né? Ele fica grandão e negativo. Eu somo raiz de 2, que não influi nem contribui, então o nosso limite vai para menos infinito, que é o resultado desse limite. Esses foram os exercícios de limites escolhidos de hoje. Daqui a 2 dias tem mais. Agora eu fui. Beijos meus e do caboclo.